Este é o canal Sinfonia do Corvo. Eu sou o Corvo, e caso você goste do vídeo, considere deixar seu gostei e se inscrever. Fique à vontade para sugerir um tema ou dizer o que achou do vídeo. Ajude o canal a produzir mais vídeos mostrando ele para mais 2 pessoas. Isso vai me ajudar muito. Um grande abraço e fiquem longe do bico do corvo. Você já se perguntou aonde um amor proibido pode levar? Vale a pena viver um amor a qualquer custo? Você está realmente pronto para abandonar tudo por ele? Esse tipo de amor desafia convenções sociais, normas culturais e, por vezes, até mesmo as leis. É um terreno instável, onde o coração muitas vezes luta contra as restrições externas impostas, resultando em um dilema emocional intenso. Os perigos de um amor proibido vão além do potencial para a desaprovação social, causando danos tanto à alma quanto ao corpo. Há mais de um século, um incidente trágico e misterioso assolou a parte oeste de Edo, deixando uma triste cicatriz na história da humanidade. Hoje você irá conhecer a história de Enshu Hikoyemon, um próspero penhorista e sua bela filha Osami. Jovem esta que teve triste destino por conta de um amor impossível que gerou uma tragédia de proporções inimagináveis. Cerca de 120 anos atrás, no ano de Temei, um incêndio terrível aconteceu na parte oeste de Edo, provavelmente o pior de que se tem notícia na história da humanidade, pois dizem que matou nada menos que 188 mil pessoas. Nessa época vivia em Iedo, atual Tóquio, um penhorista muito rico, Enshu Hikoyemon, pai orgulhoso de uma linda filha de 16 anos chamada Osami, nome que nesse caso provavelmente deriva da palavra Sameru, que significa desvanecer. E de fato, Osami-san desapareceu. Enshu Hikoyemon amava muito sua filha, e sendo um viúvo sem outros filhos, seus pensamentos e reflexões se concentravam apenas nela. Já era rico o suficiente para deixar de lado a mentalidade e as características cruéis que lhe valeram essa posição. Antes, um dinheirista implacável com um coração de pedra, Enshu Hikoyemon se tornou generoso e coração mole, pelo menos no que dizia respeito à filha. Certo dia, a linda Osami foi rezar na tumba de seus ancestrais. Estava acompanhada de sua criada, e depois de fazer as preces, foi ao templo de Homyoji, que fica no mesmo terreno, em Hongomaru-yama. Uma vez lá, enquanto repetia as orações diante da imagem de Buda, viu um jovem sacerdote, por quem se apaixonou de imediato. Até então, ela não tinha nenhuma experiência amorosa. Na verdade, sequer entendeu direito o que tinha acontecido, além do fato de que o rosto do jovem era agradável de contemplar. Era um rosto sereno e nobre. Quando Osami acendeu um incenso e entregou ao sacerdote para que o mesmo fosse colocado diante do Buda, as 2 mãos se tocaram. E ela sentiu seu corpo tomado por uma euforia jamais experienciada. O que afligia a pobre Osami era o que se conhece como amor à primeira vista, e tanto é que, depois de se levantar e deixar o templo, só o que ela conseguia ver era o rosto do jovem sacerdote. Para onde quer que fosse, não enxergava nada mais. Ela não disse uma palavra para a criada no caminho de casa, e foi diretamente para o quarto. Na manhã seguinte, anunciou à criada que estava indisposta. "Vá dizer a meu pai que vou ficar na cama", ela disse. "Não estou me sentindo bem hoje." Nos dias seguintes aconteceu a mesma coisa. Os dias eram insuportáveis e intermináveis. Desolado, Hikoyemon, como um bom pai, tentou de tudo para animar a filha. Levou-a à praia. Sugeriu uma visita ao templo sagrado de Ise ou a Compira, mas mesmo assim ela não quis. Médicos foram chamados e não encontraram nada de errado com Osami-san. É alguma coisa na mente dela, e quando isso passar vai ficar tudo bem. Isso foi tudo o que puderam dizer. Por fim, Osami confessou ao pai que deixara seu coração ser conquistado por um jovem sacerdote do templo Homyoji. "Não", ela disse. "Não se irrite comigo, pai, pois nem o conheço. E só o vi uma vez. Isso bastou para amá-lo, pois ele tem um rosto nobre, que vem me atormentando dia e noite. Então é por isso que meu coração está pesado. E meu corpo, doente de desejo por ele. Ah, meu pai, se você me ama e quer salvar minha vida, vá procurá-lo, e diga que o amo, e que sem ele vou morrer." Pobre Hikoyemon. Estava com um problema e tanto nas mãos, uma filha apaixonada, morrendo de amor por um sacerdote desconhecido. O que ele poderia fazer? Primeiro tratou de animar a filha, e por fim,
Depois de vários dias, conseguiu convencê-la a acompanhá-lo ao templo. Infelizmente, eles não encontraram o monge em questão. Nem em uma segunda visita. Depois disso, o Semi ficou mais inconsolável do que nunca, recusando-se terminantemente a sair do quarto. Dia e noite seus soluços eram ouvidos por toda a casa, e seu pai estava arrasado, em especial porque havia descoberto em segredo que o sacerdote por quem sua filha se apaixonara era um seguidor dos mais estritos de Buda, e que era improvável que se afastasse das regras disciplinares de sua religião. Apesar disso, Hikoyemon estava determinado a fazer um esforço em benefício da filha. Ele foi ao templo sozinho, viu o sacerdote, falou sobre o amor pela moça e perguntou se o matrimônio seria uma possibilidade. O sacerdote rechaçou a ideia dizendo: "Não está claro pelas minhas vestes, eu dediquei todo o meu amor a Buda. É um insulto que uma proposta como essa possa ser feita a mim." Hikoyemon voltou para casa profundamente abalado com a rejeição. Mas sentiu que era seu dever ser sincero com a filha. O Sami chorou até o ponto de ficar histérica. Sua condição piorava a cada dia. Na esperança de distrair sua mente, seu pai mandou fazer para ela um kimono magnífico, a um custo de 4.000 ienes. Pensou que a vaidade de Osemi falaria mais alto, e que ela iria querer vesti-lo e exibi-lo. De nada adiantou. O Semi não era como as outras mulheres. Não tinha interesse em roupas finas ou em chamar atenção para si. Vestiu a roupa em seu quarto para agradar o pai, porém tirou logo em seguida e voltou para a cama, onde 2 dias depois, morreu de coração partido. Hikoyemon sentiu demais a perda de sua bela filha. No funeral, havia uma fila de floristas que devia ter quase 1 quilômetro. O estupendo kimono foi doado ao templo. Esse tipo de vestimenta era mantido com muito cuidado. Era um lembrete aos sacerdotes para rezar por seus antigos donos, e, a cada 2 ou 3 meses, todas as roupas eram limpas. Nesse templo, porém, o abade, ou sumo sacerdote, não era um bom homem. Ele roubou o kimono de Osami, que sabia ser valioso, e vendeu-o para um comerciante de roupas usadas. Cerca de 12 meses depois, o kimono foi mais uma vez doado ao mesmo templo por outro pai cuja filha morrera em vazio de um caso de amor, depois de ter comprado a peça para ela em uma loja de roupas de segunda mão. A moça morreu e foi enterrada no mesmo dia e no mesmo mês que Osami. O abade não lamentou nem um pouco ao ver a valiosa peça reaparecer como um presente, e como era um mercenário, vendeu-a de novo. Na verdade, o kimono lhe parecia uma espécie de mina de ouro para ele e seu templo. É de se imaginar, portanto, qual foi a sensação despertada entre os sacerdotes quando no ano seguinte, no mesmo mês, e exatamente no mesmo dia em que o Semi e a outra garota morreram, mais uma moça da mesma idade foi enterrada no cemitério local, também vítima de um caso amoroso, e também depois de usar o esplêndido kimono feito para o Semi, que foi doado ao templo pela 3ª vez após o funeral. Dizer que o sumo sacerdote estava perplexo seria pouco. Ele e os demais ficaram atordoados e perturbados. Havia entre eles sacerdotes honestos, que não tinham nenhum envolvimento na venda do traje e na desonestidade do sumo sacerdote, ou abade. Esses que eram honestos estavam confusos. Com medo, o abade decidiu que a honestidade poderia ser o melhor caminho a seguir diante das circunstâncias. Assim sendo, reuniu todos os sacerdotes do templo, fez uma breve e superficial confissão e pediu conselhos. Os sacerdotes chegaram a uma conclusão unânime. O espírito de Usemi-san estava no kimono. Logo ele deveria ser queimado em uma cerimônia apropriada, para aquietar seu espírito. Então, uma data foi marcada. Quando esse dia chegou, diversas pessoas vieram ao templo. Uma grande cerimônia foi realizada. No fim, o valioso kimono foi colocado em um monumento de pedra, em forma de flor de lótus, e incendiado. O tempo estava calmo nesse momento. Mas a serenidade durou pouco tempo. Em um breve momento a roupa começou a pegar fogo. Houve uma rajada de vento repentina, que elevou as chamas. O vendaval se transformou em uma tempestade, que fez as mangas do kimono subirem até o teto do templo, e lá ficaram presas entre 2 vigas que queimaram furiosamente. Em pouco menos de 3 minutos, o templo inteiro estava incendiado. O fogo seguiu ardendo por 7 dias e 7 noites consecutivas, acabando por consumir toda a região sul e oeste de Iedo.
No fim, mais de 188 mil pessoas morreram. Os restos mortais carbonizados foram recolhidos, na medida do possível, e enterrados. Um templo chamado Echo-in, que existe até hoje, foi construído no local, para evocar a bênção de Buda para as almas dos que se foram. A história do vestido incendiário permanece como um lembrete das trágicas consequências de uma paixão não correspondida. No templo Echo-in são realizados combates e eventos. Ainda hoje pessoas vão ao templo honrar as almas que foram perdidas no fatídico incêndio.